Olá, leoninos e leoninas, como estão? Espero que todos vocês estejam tranquilos. Leoninos, vou começar aqui pela energia inicial, a energia principal, aquela que vai estar influenciando o início de dezembro para vocês, tudo bem? E ok, Leão. As energias que elas vieram aqui, elas vão falar de imersão. E são situações que vão, em algum momento, resultar em um processo de cura ou a necessidade de que algo seja curado também. Então, a primeira energia aqui, né, que fala sobre esses processos de imersão, é uma energia que fala sobre foco, né? Então, você acaba ali mergulhando totalmente no que você está fazendo, não fica ali na superfície, investiga, sente, observa detalhes também e pode acabar perdendo a noção do tempo, né? Porque você acaba ficando muito envolvido ou muito envolvida com algo. É uma energia que também traz intensidade em tudo que é vivido de uma forma extremamente completa, então vai falar tanto das emoções, relações, projetos. É como se não existisse para vocês ali meio termo, sensibilidade aos ambientes, então quem está com essa energia de imersão costuma absorver muito do entorno, emoções das pessoas, clima do local, vibrações espirituais. Por isso pode ser necessário retirar-se, né, às vezes até para descarregar essas energias. Fala de autoconhecimento, uma energia que também leva a mergulhos internos, né? Para que ocorra essas transformações. Transformações através do observar, transformações através desses mergulhos internos aqui. E é contudo que isso traz a cura. Tá? Essa energia, tudo isso que está relativamente acontecendo, vai levar vocês para uma cura. E assim, Leão, como eu tenho a energia dos animais aqui, para quem tem animal de estimação, esses animais eles podem estar mais ligados a vocês e por haver essa ligação pode ocorrer cura conjunta, tudo bem? Em relação às coisas e como elas vão se desenvolvendo. Vamos seguir com a energia complementar. Essa aqui eu não vou aceitar porque ela caiu depois, essa aqui já tinha virado, tá bom? E assim, a energia complementar ela fala: deixe ir. Então, assim, com essas energias que vieram, é totalmente comum e óbvio que algo precisa ser deixado para que você se cure, para que você compreenda no seu próprio interno, na sua própria consciência, quem você é e o que as experiências fizeram de si. Só que eu vejo que tem uma situação que vocês precisam deixar ir nesse início de dezembro, para que seja possível receber essa energia da forma mais possível, positiva e completa. E como que vocês, leoninos, estão recebendo essa energia? Fala que vocês estão sendo a fonte. A questão de ser a fonte aqui é o seguinte: como temos a energia a energia de estar imerso e está captando tudo que está no entorno por causa da alta sensibilidade, ser a fonte, né, no caso, ser o para-raio dessas energias, não é aconselhável. Por isso é muito importante você prestar atenção nos seus ambientes, no dia a dia, as pessoas que você conversa, como que você sai dali, para você poder ir se limpando da sua forma, é claro. Ou até se afastando, dependendo da situação. Mas aqui, Leão, você está recebendo isso tudo profundamente. Todas as energias, todos os acontecimentos, vocês estão recebendo de uma maneira extremamente profunda aqui. Tudo bem?
Vamos ver o que está sendo desafiador para vocês, Leão. O que está sendo desafiador para vocês está relacionado com preocupações. Então, vocês estão se preocupando demais com algo ou estão tornando uma situação que talvez tenha até uma simplicidade para resolver, como se fosse uma coisa extremamente grave, ou como se fosse uma coisa extremamente estressante. E em outras situações fala de ocupações. Então, se você tem trabalho autônomo, se você ocupações aqui, nesse sentido, são trabalhos através de manuseio, são trabalhos autônomos. Então, por exemplo, costura, tarô, mecânico, tudo que você. É um trabalho que você tem que pôr a mão na massa, que você tem que fazer, às vezes, tudo sozinho ou sozinha aqui. Então, vocês podem estar sentindo um certo desafio com algo relacionado a essas ocupações no início de dezembro. Que pode ser que você sinta que a coisa não está fluindo como você gostaria, ou que você não está conseguindo se dedicar tanto quanto antes, ou que você está se sentindo um pouco sobrecarregado ou sobrecarregada com algo. Conselho espiritual para o signo de Leão. Eu tenho aqui o arcanjo Zadkiel, que fala assim: da mesma forma que vocês estão observando e mergulhando profundamente nas situações, nas relações, em tudo, procure também se atentar às orientações que vocês estão recebendo do plano espiritual. Vocês também vão ter pessoas que vão, às vezes, estar te dando aquele toque, mas na verdade a espiritualidade agindo sobre elas. Te dá aquele toque, um aviso sobre alguma coisa para você poder se cuidar ou para você poder melhorar em algum aspecto aqui. Vamos seguir. Eu sinto que vocês estão bastante independentes e vocês estão tentando tomar frente de tudo, assumir todas as responsabilidades. E isso, de alguma forma, pode gerar um foco, né? Você pode acabar se concentrando demais em algo e isso não dá abertura para que outros pensamentos invadam e gere qualquer autocrítica ou autojulgamento. Mas só que vocês têm que saber dosar as coisas aqui, porque se você sair assumindo tudo, você vai entrar numa energia de sobrecarga. Às vezes você também tem que responsabilizar algumas pessoas em torno das próprias responsabilidades delas. Aqui fala do dar e o receber. Vocês podem estar dando demais em uma situação e você pode não estar recebendo na mesma proporção. Aqui é aquela questão, eu estou fazendo mais do que os outros. Então, se eu tenho que cuidar, por exemplo, da casa, eu cuido da casa sozinho, sozinha, eu faço todas as tarefas. Se eu estou no trabalho, eu estou cuidando, às vezes eu estou fazendo serviço de outras pessoas. Ou eu tenho que ficar chamando a atenção de outras pessoas. Se é um relacionamento, eu estou dando mais atenção, eu estou procurando mais a pessoa, eu estou querendo sair, fazer coisas, enquanto a outra pessoa não retribui. Ou às vezes a pessoa está querendo fazer isso com outras pessoas, está sempre assim, pessoas estão mais conversando, estão mais reunidas entre elas e você ali tentando tomar a frente de tudo porque você está doando bem mais. Vocês se sentem conectados com alguém aqui? Ou ao menos você pensa muito em alguém?
E é como se, diante a tudo isso, você também se questionasse: será que também está pensando em mim? Ou será que também lembra de mim assim como eu lembro deles? Só que, como existe o mergulhar interno, eu não quero nem dizer que é somente você, às vezes, lembrando de alguém que já não está mais na sua vida, ou querendo saber o que essa pessoa acha ou pensa. Mas, às vezes, alguém partiu, alguém não está mais nesse plano, e você fica se perguntando: como, será que essa pessoa consegue ainda me contatar? Será que essa pessoa ainda lembra de mim? Será que ainda existe a possibilidade de nós nos encontrarmos lá no momento que nós partirmos? Então, existe muito essa questão aqui. Só que existe muita dúvida em torno. Vocês podem estar lidando com Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio. Existe aqui também algum tipo de comparação acontecendo. Como se você tivesse pensando assim: eu me sentia tão conectada com essa pessoa, a maneira como nós tratávamos e fazíamos as coisas, e com essa outra eu tô sentindo que não é a mesma coisa, ou que essa outra energia não tem tanto ânimo para avançar nas coisas como eu estou. E é bem provável que vocês comecem a buscar outras opções aqui, tá, Leão? Porque você quer, aqui, se for num relacionamento, se você se dá bem com seu companheiro ou não, com a sua companheira ou não, é como se você quisesse se sentir mais conectado ou mais conectada com essa pessoa, porque quando você olha a relação em si, você acredita que você está sempre fazendo mais. Ou você está cuidando mais, ou você está sustentando mais, ou você está procurando mais, ou você está dando mais atenção. E isso começa a fazer você lembrar de outras situações em outro momento. Às vezes, momentos que você estava solteiro ou solteira, ou até mesmo momentos com outra pessoa, porque você está fazendo algum tipo de comparativo aqui. Então, como eu falei, vocês estão indo tão fundo dentro de vocês que está também trazendo algumas outras lembranças ou nostalgias à tona. E aí, quando você faz esses comparativos, você entende assim que talvez você não tá com a pessoa certa, sabe? Existe muita dúvida em relação a um relacionamento. Se é uma questão profissional, você olha o seu trabalho atual e você poderia, por exemplo, se você trabalhava numa função antes e hoje você está numa função totalmente diferente, você pode estar comparando essas duas funções. Na anterior, você sentia que era uma coisa mais assim, era uma demanda de trabalho mais ativa, que você se sentia bem com aquilo que você estava fazendo. Só que essa nova função que você tá, é como se você sentisse que você precisa se dedicar bem mais, ou que você precisa fazer uma coisa totalmente diferente do que você fazia no outro. E aí nessas comparações você pensa o seguinte: talvez eu não nasci para fazer o que eu estou fazendo agora, mas eu nasci para fazer aquilo que eu fazia antes. Aqui existe muito uma questão de eu não me sinto conectada ou conectado com o que eu tenho no agora, mas eu me sinto conectada, ou eu tenho na minha mente, assim, que ainda eu sinto conectada com uma outra situação, com uma outra fase da minha vida, uma outra experiência. E aí eu fico me perguntando se eu poderia voltar para lá ou se alguém que está lá ainda lembra de mim. E eu vejo aqui vocês querendo fazer algumas movimentações, vocês buscando outras opções, pode ser outras opções de trabalho, outras opções de parceiro, né? Tudo vai depender de cada um. Mas o objetivo em si é ganhar.
Então, muitos aqui estão mantendo a paciência, estão mantendo o instinto, porque ainda tem aquela confiança de que eu vou ter estabilidade. Então, mesmo que eu não esteja naquilo que eu não quero no momento, eu tenho alguma estabilidade, eu tenho alguma coisa que me mantém segura. E pode ser que vocês estejam lidando com outra pessoa de leão que faça com que você se sinta seguro ou segura. Ou realmente você entende que a pessoa que está do teu lado é uma pessoa que, se você está se identificando ou não, mas de alguma forma tem alguma estabilidade, alguma coisa que ela oferece. Se vocês estiverem lidando com alguém de Libra, a energia de Libra é uma energia que está incentivando vocês a mudar de direção. Ou se você se relaciona, é alguém da sua família, uma pessoa mais próxima, mais íntima, essa pessoa, ela tá conversando com vocês, mas com a intenção de mudar alguma direção. Então, mudar de residência ou mudar de local. Se no caso é uma amizade, um colega de trabalho, essa pessoa tá te fazendo certas propostas de parceria, ou possivelmente é uma pessoa que está tentando dizer assim, ó, por que você não muda a direção se você não está gostando disso ou daquilo? Por que você não faz diferente nessa situação? Por que em vez de agir assim, você não age dessa forma? Para quem está lidando com aquário, existe ali algum encantamento, alguma idealização em relação a essa energia. Idealizar é basicamente o seguinte: eu espero que essa pessoa seja assim e faça isso e haja dessa forma. Só que possivelmente eles não estão voltados a isso. É como se eles estivessem fazendo do jeito que eles pensam ou as prioridades deles são outras no momento. Então você não está tendo deles o que você quer. Para quem está lidando com câncer, câncer é uma energia que está fazendo uma doação de igual para igual. Então, tudo que você está oferecendo a eles, eles estão correspondendo. Se você oferece pouco, eles dão pouco. Se você oferece mais, eles dão mais. Mas eles têm uma intenção de mudar as coisas, porque eles não querem seguir nesse ritmo. Se vocês estiverem lidando com Áries, Leão, Sagitário ou Touro, Virgem, Capricórnio, ambos estão agindo iguais. Ambas as energias, fogo e terra, estão agindo iguais. Estão voltados mais aos desejos e às vontades deles. Existe estabilidade, existe vontade, existe desejo em fazer alguma coisa funcionar, em fazer alguma coisa acontecer, mas eles primeiro vão priorizar a vontade deles antes de priorizar de vocês. Tudo bem? Aqui também fala de conversas, comunicações que geram discussão. Vocês podem estar discutindo com alguém por internet, por telefone. Existe também alguma questão de competitividade nesses meios, como se você sentisse que ou as pessoas estão tentando competir com você nas redes sociais ou vice-versa. Mas é como se o fato de você sentir que você não está conectado a algo vai fazer com que você busque algo com que você de fato se sinta conectado ou conectada. Então, para aqueles leoninos e leoninas que têm uma tendência a relembrar o passado, por exemplo, vocês podem estar voltando a falar com essas pessoas, vocês podem estar mandando mensagem para elas, por sentir que ali havia algum tipo de conexão. Só que tem que se ter muita cautela, porque talvez sejam energias que não correspondam da maneira que vocês esperam. E eu vejo vocês buscando aqui desenvolver um novo início. É como se você estivesse utilizando ali de conhecimento, de possibilidades para conseguir adquirir aqui uma autoria, para conseguir adquirir uma autoridade sobre algo, ou até desenvolver algo relacionado ao empreendedorismo aqui também.
Aqui eu tenho forte energia de Áries e para quem tá solteiro, vocês vão estar conhecendo alguém de Áries e possivelmente alguém que é mais velho do que vocês. Porém, uma pessoa extremamente observadora e uma pessoa que presta muito atenção a detalhes, a gestos. Então vocês vão perceber que é uma pessoa bastante intensa aqui. Para quem está lidando com energia paterna, a energia paterna pode ser uma energia que esteja te acolhendo em uma situação complicada, uma energia que está oferecendo tudo que ela pode, perdão, que ele pode no momento. E se isso representar uma energia, por exemplo, de um cônjuge, um marido que seja mais velho do que vocês, essa pessoa, ela pode não estar muito bem de saúde. Essa pessoa pode estar com algum problema na parte digestiva, pegando ali a parte do pâncreas. Pode ser que essa pessoa sinta uma dor muito intensa e que tenha que ser socorrida. É bem provável que essa pessoa precise passar por algum procedimento cirúrgico, tá? Mas assim, não vai ser o marido de todo mundo, ok? Que é uma pessoa bem mais velha do que você em relação de idade, é uma pessoa que já pode ter um quadro de saúde onde traz essas questões e pode estar resultando novamente numa crise onde essa pessoa vai precisar ser socorrida e passar por algum procedimento cirúrgico. Então é isso, tá, Leão? O período ele vai trazer bastante nostalgia, o período ele vai trazer bastante resolução. Vocês podem estar um pouco na defensiva ou sentindo que precisa defender uma energia materna. Tem alguma coisa em relação a essa energia que você está tentando fazer o possível para manter tudo em equilíbrio? Mas de alguma forma, as coisas elas vão se equilibrar. Mas lembre-se, cuidado para não idealizar demais as coisas, ou ficar, ou na hora que você se voltar para esse lado mais profundo, mergulhar tão, mas tão internamente a ponto de você ficar preso ou presa nessas lembranças antigas, nessa fase de vida anterior que você teve. Seja uma fonte abundante de coisas boas, não seja uma fonte que está aberta para as pessoas contaminarem, tá? Lembre-se disso. Seja uma fonte que transborda coisas boas, não seja a fonte onde as pessoas vão contaminá-las até a ponto de secá-la, ok? Então é isso, Leão. Muito obrigada. Vocês tenham um bom período. Se cuidem. Eu vejo vocês nas próximas leituras. Tchau, tchau, Leão.